paz do Senhor, irmãs. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 11. Diz assim: Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do rei do Egito. Ele casou com mulheres hetéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que o coração dele se voltasse para outros deuses. No mesmo capítulo 11, no versículo 9, diz assim: O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes e lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso, o Senhor ficou irado com Salomão e disse: Você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso, eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Amém? Aqui eu quero... Quando eu estava lendo essa passagem, minhas irmãs, eu estava anotando tudo que Deus estava falando comigo. E a primeira pergunta que Deus fez para mim, né, que quando nós trazemos uma palavra, Deus fala primeiro conosco, né? Deus bate primeiro em nós, Deus corrige primeiro nós, para depois nós transmitirmos essa palavra para vocês também não cometerem o mesmo erro que muitas vezes nós que estamos aqui trazendo essas palavras cometem o mesmo erro. E a primeira palavra que Deus colocou assim para mim: o que tem te afastado da presença de Deus, Thalita? E eu fiquei pensando: o que tem me afastado diante da presença de Deus? E aqui, o que afastou Salomão da presença de Deus foi as mulheres. Por que as mulheres? Porque Deus já tinha dado uma ordenança, Deus já lhe tinha dado uma direção ao povo de Israel para que não se casasse com mulheres que não adorassem o mesmo Deus, né? Que nós sabemos que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus que se faz presente nos dias de hoje, né? Então Deus deu essa direção lá atrás para o povo de Israel. Então, Salomão já sabia qual era a direção de Deus. Salomão já sabia o que agradava a Deus e o que não agradava a Deus. E mesmo assim, Salomão sabendo disso, ele não obedeceu a Deus, né? Ele não obedeceu o que Deus falou: não case com mulheres que adorem outros deuses. Mas Salomão não. Salomão quis agradar a sua própria vontade, esqueceu de agradar a vontade de Deus, né? E lá no versículo 9, nós vemos que Deus é tão misericordioso com as nossas vidas, Deus é tão bondoso, Deus tem uma paciência infinita conosco, que mesmo sabendo que Salomão estava desobedecendo a ele, Deus apareceu 2 vezes para Salomão ainda, né? Apareceu 2 vezes, dessa vez ordenando: olha, não faça isso, né? Não case com mulheres estrangeiras, não case com mulheres que adoram outros deuses além de mim. Mas mesmo assim, Salomão preferiu afastar-se da presença de Deus. Ele praticamente virou as costas para Deus. Não deu importância, não deu a mínima para o que Deus tinha ordenado a ele. E Deus, então tá, né? Eu vejo assim: Thalita, olha, já que você não quer fazer, então, tipo, eu vou tirar a mão, né? E como eu falei no começo no vídeo, que cada ação tem uma consequência. E a consequência de Salomão foi para o filho dele. Por causa da desobediência de Salomão, quem sofreu as consequências foi o filho dele. Porque lá no versículo 11 diz assim: Você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso, eu vou tirar de você e vou tirar de você o reino e vou dá-lo a um dos seus oficiais.
por amor ao seu pai, por amor a Davi, eu não farei isso enquanto estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho, né? E aqui nós vamos dar, se for continuar, né, aqui lendo, Deus não tirou totalmente o reinado do filho, né, de Salomão. Mas eu quero focar aqui sobre a desobediência, meus irmãos. O que tem te afastado da presença de Deus, né? O que tem feito que você muitas vezes virasse as costas para Deus. Porque aqui eu vejo como Salomão virou as costas para Deus. Porque Deus falou e ele não quis, né? E aqui diz que ele quebrou a aliança com Deus. E Deus é tão misericordioso que, por causa da palavra de Deus dada para Davi, né? A palavra dele, a palavra de Deus sempre pesa, né? E Deus não é aquele Deus que fala uma coisa e depois retira. Não, Deus manteve com a promessa dele, né? Sobre Davi, sobre a descendência de Davi. Então, meus irmãos, eu quero perguntar, o que tem te afastado da presença de Deus? O que tem feito com que você virasse as costas para Deus? Muitas vezes os nossos corações não estão em deuses de estátua, né? Em deuses, mas estão em deuses financeiramente, deuses do dinheiro, Deus da prostituição, Deus da inveja, da cobiça, Deus da fofoca. O que tem te afastado da presença de Deus? Muitas vezes a gente fala que só imagens, só deuses que nos afastam. Não, mas tem tantas outras coisas que nós colocamos em primeiro lugar no nosso coração e deixamos Deus por último. Deus me ensinou, Deus me ensinou algo tremendo. Todo mundo, eu acho que, pelo menos aqui da igreja de Osternac, sabe do acidente que eu sofri, né? Do carro, junto com os meus familiares, junto com meu filho, com a minha filha, com o meu esposo. E Deus vem tratando de formas específicas na vida de cada um. E muitas vezes eu estava colocando os meus filhos em primeiro lugar e deixando Deus por último. E Deus, eu vejo como um alerta aquilo para mim. Filha, volta, né? Tipo assim, volta, coloca eu em primeiro lugar, não os teus filhos. Não a tua vida, não a vida do teu esposo, da tua família, mas sim eu tenho que ser em primeiro lugar. E dali em diante eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E não falo isso para me engrandecer, nada disso, porque eu vejo que Deus trabalha naquilo que nós colocamos em primeiro lugar. E é nesse primeiro lugar que muitas vezes Deus tira. E Deus, pela misericórdia de Deus, não tirou nenhum deles, mas me ensinou a colocar Ele em primeiro lugar. Que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Que você possa colocar Deus em primeiro lugar. Que nós não venhamos ser que nem um Salomão, né? Um homem tão sábio perante a Bíblia, mas ao mesmo tempo que desobedeceu a Deus numa coisa que Deus já tinha dado a direção, né? Que nós não venhamos ser que nem Salomão, afastar da presença de Deus. Que nós não venhamos virar as costas para Deus, porque quando nós mais precisamos, nós corremos para Deus. E quando nós estamos com a vida perfeita, tudo tranquilo, nós esquecemos de Deus e colocamos outras coisas em primeiro lugar, de vez o reino de Deus. Amém? Então que eu e você possamos todos os dias colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? Que Deus possa estar abençoando a tua vida, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Deus te abençoe e até a próxima.